caso Schreber. Primeiro lugar que a gente precisa entender, tá? É um caso que o Freud ele faz uma análise de uma autobiografia. A biografia, como eu falei aqui, do Daniel Paul Schreber, tá bom? Então esse caso se torna assim bastante conhecido depois que o Freud faz essa análise. Inclusive esse texto do Freud, né, sobre observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, e aqui pode ler psicose, ok? Inclusive no texto vocês terão muito encontro com essa palavra que se correlaciona com a psicose, a paranoia, né? Vocês poderão ler psicose, tá? Ao lê-la, você pode ler psicose. Então, observações psicanalíticas sobre um caso da paranoia relatada em uma autobiografia. E aí, entre parênteses, o caso Schreber, tá bom? Um texto de 1911 do Freud, que vocês encontram na obra, se eu não me engano, volume 10 da Companhia das Letras, né? Anos de 1911 a 1913, um livrinho azul. Show de bola, e outros escritos, textos técnicos lá. Então vocês podem acessá-lo tranquilamente. Indico sempre e reforço aqui mais uma vez o caso da Companhia das Letras. O caso não, perdão, a edição da Companhia das Letras. A Companhia das Letras não tem um caso, ok? O Freud tem. Beleza? Vamos lá, gente, vamos trabalhar. De onde que surge esse caso? É porque Schreber, né, esse homem, ele publicou a sua autobiografia chamada de Memórias de um Doente dos Nervos, tá? Esse texto do Schreber é de 1903, ok? Um texto muito importante, onde contém memórias, acessos, onde contém basicamente toda a sua história de vida e inclusive o seu relato em relação ao seu próprio adoecimento. E uma curiosidade muito legal sobre o Schreber é que ele escreve com a propositura de que a sua obra então um dia se tornaria assim apta, né, serviria para uma pesquisa científica. E é verdade, né? Isso deu muito certo. O Freud ele vai se valer a partir da leitura psicanalítica desse texto e vai torná-lo muito famoso. Mas isso assim é muito legal porque nesse sentido é a primeira vez que o Freud ele não está analisando assim uma pessoa diretamente, ele está analisando um livro em relação à pessoa. É onde o analisante é o livro, mas é uma autobiografia bem aberta, dizendo tudo o que deveria, o que poderia dizer e que considerasse ali então necessário. Essa pesquisa do Schreber, né? Essa ideia de que a pesquisa da autobiografia dele serviria para uma pesquisa científica foi tão boa, essa ideia dele, que basicamente foi o que lançou mão da psicanálise em relação à psicose. Bom, se hoje a gente tem as 3 estruturas clínicas na psicanálise, psicose e a psicanálise não trabalhavam. Agora a psicanálise olha com um olhar diferente. E o Freud vai compreendê-la, inclusive, como uma estrutura clínica. No sentido de que, no argumento ontológico do ser enquanto seres humanos, ou nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, ou nós somos perversos. Porque até então a psicanálise não lidaria, ou não iria lidar com a psicose. Até que o Freud tem um encontro com esse texto, um encontro sensacional, e que vai fazer com que a psicanálise alce novos voos, alcance novos lugares, beleza? Então essa intenção do Schreber foi assim de trazer algo pra gente, algo bom, algo que ia construir, foi tão bom, né, que pra gente a gente conseguiu então tomar novos rumos aí da psicanálise e consolidá-la em relação à visão que ela tem do ser humano, ok? Agora entrando então para o caso em si, né? Vamos falar então primeiro do presidente Schreber, tá? E aí a gente vai expandindo o caso, entendendo, mas tratando sempre a veia principal do caso. O primeiro lugar que a gente tem que entender é que Schreber ele nasceu numa família de burocratas, né? Uma família de burgueses, melhor dizendo. Eu troquei as palavras. Uma família de burgueses. Uma família que buscava recorrentemente o conhecimento, mas não só o conhecimento, mas o reconhecimento pela sua família inteligente, por um grupo de pessoas intelectuais. Eles sempre buscavam um certo aparecimento público
culto, de maneira culta, onde eles seriam assim vistos como intelectuais. Inclusive o próprio pai do Schreber, ele era responsável por diversas pesquisas e invenções que estavam ligadas à área pedagógica, como por exemplo uma ferramenta para inibição ali da vontade masturbatória, né? Uma outra que tinha que ver com a regular a sua postura em relação àquilo que você, né, deseja, como a vontade para os estudos. Então, ele inventava, fazia pequenas invenções que tinham que ver com essa atitude excessiva pedagógica. Ele era excessivamente pedagógico. Bom, e, consequentemente, você vê que ele era um pai rígido, né? Tanto é que o irmão do Schreber, ele comete suicídio. Schreber pede seu irmão pelo suicídio e vocês veem já desde o começo, né, esse desequilíbrio pela rigidez, por essa necessidade de um reconhecimento intelectual. Bom, isso tudo está sendo introjetado no Schreber. Isso tudo está sendo colocado dentro dele. E eu queria compartilhar, lembra que eu falei que eu faria algumas pontuações assim interessantes com os outros casos? Vocês conseguem perceber uma coisa em relação a esses casos? Pensa comigo, vamos lá. Vamos pelo caso Dora, não vou nem falar da MFON, rapidamente. Caso Dora, o que acontece? Assim, vamos colocar as circunstâncias negativas, né? A Dora se sente entregue, né? Se sente deixada pelo seu pai, se sente abandonada pelo seu pai, se sente, usando os termos do texto, usada como uma moeda de troca por o próprio pai satisfazer as vontades sexuais dele, né, com a mulher que ele adulterava, a senhora K. Vamos colocar assim. Bom, então ela ficava na mão do senhor K. Né? Bom, o menino, o homem dos lobos, né? Ele, 5 anos de idade, um menino acorda e vê um coito a tergo entre a mãe e o pai numa posição animal. Para quem não sabe, é um coito pela parte de trás, o homem em cima da mulher naquela posição. Então ele não compreende bem aquela cena toma então uma certa assim, necessidade, uma certa a intrusão, onde ele precisa lidar com aquilo, ele não consegue realizar o estatuto simbólico, no sentido de colocar e traduzir em palavras. Bom, isso mais tarde vai se manifestar na vida dele. O sonho, inclusive, por isso o homem dos lobos, e ligado à castração em relação ao pai, que inclusive brincava com ele dizendo: eu vou te devorar. Bom, então a gente falou também do pequeno Hans. Lembra do pequeno Hans? A cena também de que o pai ele ia, voltava e o pai fazia então esse rompimento ali com o desejo do filho pela mãe, de que a mãe seria completamente dele. Bom, ele lembra da frase de um cuidador de cavalos que diz: cuidado, não coloque a mão, porque ao colocá-lo ele pode morder. Aquilo então se desenvolve como uma fantasia de castração, ligado então ao pai, que não permitia, não deixaria que o filho então tomasse a mãe para si. Vocês estão entendendo? E aí agora a gente chega no caso Schreber, onde o pai tem uma atitude extremamente rígida, onde há uma necessidade de família protestante, tá? Burgueses, intelectuais, onde há então uma necessidade de reconhecimento da sociedade por eles, pela família. É como que uma necessidade de se colocar de alguma maneira para o outro. Isso é interessante, porque a gente vai ver lá na frente o que acontece. Tá? Guarda isso aí. Bom, o Schreber ele cursou direito, né? Ele recebeu muitas promoções de maneira assim, muito rápida, né? Era uma pessoa extremamente inteligente, tanto é que fez uma autobiografia doente, né? Recebeu muitas promoções na sua carreira profissional, né? E por nomeação, por eleição interna, ele foi crescendo dentro lá do Tribunal de Justiça, ok? Em 1884 ele era realmente sensacional, seu trabalho na sua vida profissional, ele se tornou vice-presidente do Tribunal Regional.
beleza? Só que no mesmo ano em que ele se torna um vice-presidente desse tribunal regional, né, ele vai concorrer para as eleições parlamentares através de um partido político. Só que ele sofre uma derrota enorme, né? Apesar dele ser muito promissor, evoluir muito rápido na carreira dele, se mostrar alguém excepcional naquilo que ele fazia, quando ele parte então para algo a mais de maneira ambiciosa, ele é derrotado. E a questão não é só essa, é que quando ele é derrotado, ele sofre um certo insulto, né? De maneira irônica, de um jornal onde vai escrever um artigo sobre ele. E o título do artigo é Quem conhece esse tal de Schroeder? Bom, a gente está falando de uma pessoa que internalizou toda aquela rispidez, rigidez, aquela cobrança intelectual, de autorreconhecimento, e aí você, mais tarde, pela sociedade, você é visto como alguém anônimo, como alguém que não tem representação nenhuma. E esse anonimato, essa ironia, né, ela foi assim, causou muito desconforto no Schroeder. E ele, pela primeira vez, ele vai ser internado numa clínica onde ele vai ter que lidar ali com um médico chamado Flexi. Né? Flexi, então, ele diagnostica o Schroeder, né, como um caso ali de hipocondria, onde o Schroeder ele desenvolveu assim diversas tentativas de suicídio, né, uma necessidade de emagrecimento, né, enorme. E esse médico, né, na verdade, ele tinha, inclusive, né, apesar dessas ideias de emagrecimento também, ele tinha várias manifestações delirantes, ok? O próprio Freud vai diagnosticar ele como, assim, acessos à hipocondria, né? Bom, nessa mesma época, tá? Sua esposa tinha sofrido 2 abortos espontâneos. Inclusive, Schroeder vai dizer que sua felicidade só não se completou pela constante esperança de ter filhos. E que ele atribuía, lembra que ele era de uma família protestante, atribuía a Deus a incapacidade deles conseguirem ter filhos. A incapacidade, então, dele ser pai. Bom, então vocês estão vendo muitas coisas acontecerem. Essa crise em relação ao seu anonimato, o desdém social em relação à sua pessoa, uma pessoa que ele considerava capaz, uma pessoa que na sua vida profissional, eminentemente, tinha um desenvolvimento exponencial. E aí agora você vê, então, muitas coisas acontecendo e ele cônscio disso. Schroeder sabia, inclusive ele relata as suas memórias. Ele tem lembranças, vocês vão ver nas memórias, né, do doente dos nervos, relatos de que assim, não, se eu considerar toda a minha vida, foi uma vida muito boa. Mas o que me deixou triste foi não ter filhos, né? Bom, então não só isso, mas Schroeder começou então a desenvolver ideias de conspiração pela parte dos médicos, onde ele achava, internado, de que se ele perdeu na balança 2 quilos, né? Na balança, ele dizia que aquela balança ele desconhecia, de que aquilo ali não era assim, aquilo mesmo, de que os médicos estavam mentindo para ele, que na verdade ele tinha perdido 20 quilos e não 2 quilos. Ele começa a criar ideias, começa a ter delírios, começa então a ter acessos a pensamentos, imagens que não condiziam, na verdade, com a realidade. Bom, mas foi em 1893, um pouco depois, Schroeder sai, Schroeder melhora, tem alta. Em 1893 ele recebeu a nomeação para juiz-presidente da Corte de Apelação de Dresden. Né? Após a sua melhora, após a superação desse conflito, ele recebe então ali a sua nomeação para que ele fosse então juiz presidente. E cabe dizer aqui que era o cargo mais alto que ele poderia alcançar na sua carreira e era tudo que ele procurava, tudo que ele
desejava na sua carreira. Inclusive era um cargo vitalício, né? Se ele conseguisse, ele estaria então garantido ali pelo resto da vida. Só que olha só que curioso. Nessa mesma época, ele vai ter um sonho, né, de que a sua doença, e a doença para ele seria então esses tipos de pensamento, essas ideias loucas, essa alucinação. Então ele tem um sonho ali de que essa doença havia retornado. Mas não foi só isso, foi numa espécie de sono, assim, entre sonho e estar acordado, onde ele também vai sonhar, né, vai pensar, vai alucinar de que seria bom, né, ele como uma mulher ser copulado, né? Ou como seria bom uma mulher no ato ali da cópula, né? Então o Schurebe ele começa a desenvolver certos pensamentos, certos interesses, assim que fica um pouco confuso diante dele. E a gente vai destrinchar isso já já. O porquê desses pensamentos segundo a visão psicanalítica? O porquê que esse pensamento, então, se desenvolve aí? Bom, né, Schurebe também acreditava que os médicos, né, conspiravam contra ele, o Flexi, né, e os outros médicos que trabalhavam com ele conspiravam, né, contra ele, contra aquilo, né, que ele queria fazer, realizar. Bom, ao mesmo tempo que ele é nomeado para o cargo, então ele desenvolve uma crise psicótica que vocês vão ler também, né, esse acesso, essa crise paranoica. Vale dizer que Schurebe também acreditava estar em contato com Deus, em comunicação direta com ele, onde Deus então teria escolhido ele para copular e o tornaria mulher para uma nova raça, para que uma nova raça fosse criada. Olha só que interessante. Na mesma época, Schurebe desenvolve então certas ideias, pensamentos, inclusive ele vai dizer que aquela sensação no corpo que ele tinha, que ele sofria, uns certos movimentos, onde de que Deus estaria enviando raios, que então fosse ali estímulos para que ele se tornasse uma mulher de fato, para que inclusive Schurebe aceitasse que o seu corpo se tornava mulher, se tornasse de uma mulher. Ele tinha, inclusive, perdas, né, de completude do raciocínio. Quando ele falava, bom, agora eu vou para... E ele acreditava, então, que Deus tinha lhe roubado as palavras, o término do raciocínio, e então tornava-o incapaz de falar como um aviso daquilo que ele estava mandando Schurebe fazer. Também ele acreditava, né, de que ao olhar no espelho, isso foi uma cena assim bem interessante, eu não queria entrar muito nisso, né, mas se você já viu Alice no País das Maravilhas, né, o espelho vai dar a noção então daquele mundo invertido, né, daquele mundo de fantasia, porém da realidade invertida, que diz respeito sobre esse processo ambivalente que está acontecendo no Schurebe. E que vem desde o seu pai e de que a gente já vai traduzi-lo aqui. E ele então, no espelho, ele vê de que, bom, eu estou virando mulher, eu acho que seios estão crescendo em mim. E então Schurebe ele resolve ali em 1895, né, de que então ele se resigna e ele tem a ideia de que, bom, se é isso que Deus quer, criar uma nova raça, porque ele vê, né, como que a raça é uma raça fraca, uma raça criada de maneira assim burra. Ele vê então a raça da humanidade, né, que não era como deveria ser, e por isso Deus o queria transformar em mulher, para que então pudesse copulá-lo e fazer uma nova raça. Então Schurebe, ele aceita, segundo aquilo que ele acreditava, o plano divino para ele de se transformar uma mulher, ser copulado por Deus, né, pelo volúpio de Deus, e assim então ser transformado na mãe ali, né, de toda a nova humanidade. Inclusive ele vai trazer um termo que eu no alemão agora não estou lembrando, Etman,
Edmund, não lembro bem, mas que é de emasculação. Para vocês que lerão o termo ou o texto, tá? Vocês vão ver sobre aquilo que ele vai chamar de processo de emasculação. Então, em 1895, ele vai aceitar essa ideia de estar se tornando, então, uma mulher e vai aceitar, então, o fato de que Deus está fazendo isso com ele. Porém, Schreber, por volta de 1899, melhora dos seus delírios. Em 1900, ele recebe alta. 1900 ele recebe alta, em 1903 ele vai relatar todos esses acontecimentos, essa memória você vai ler no texto, isso no texto do Schreber, isso de maneira muito mais detalhada, com muito mais riqueza e que é muito importante que você leia até antes de ler o caso Schreber do Freud, ok? Só que o que acontece? Ele também, né? Ele tinha muito desejo por ter filho. Ele nessa mesma época ele resgata os seus direitos civis. Ele também vai ali adotar uma filha, né, uma menina de 13 anos. Eles se dão muito bem, vai tudo caminhando bem, tudo dando certo. Porém, em 1907, no mesmo ano em que sua mãe morre, a sua esposa sofre de um derrame. Schreber volta novamente a adoecer, fica internado e vai morrer apenas em abril de 1914. Okay? Apenas em abril de 1914. Qual é a sacada psicanalítica que a gente tem desse caso, segundo o Freud? Bom, em primeiro lugar, é que perceba bem que o Freud ele vai fazer uma fineza, né? Uma grande associação com aquilo que o Schreber vai ter, vamos dizer, como a gênese do problema, quando ele é internado pela primeira vez no hospital, no sanatório, no manicômio, e é cuidado por Flexi. Schreber desenvolve, então, um certo desejo sexual homoafetivo pelo Flexi, e com isso ele é de uma família protestante, de pais rígidos, família rígida. Com isso, veja bem, não é porque há desejos homoafetivos que ele é homossexual, e também não é porque ele, sendo homoafetivo ou homossexual, se fosse o caso, ele seria psicótico, ou vice-versa. Há apenas um desencadeamento do processo, onde Schreber sofre, então, segundo Freud, a leitura que o Freud faz. Depois eu vou passar aqui no finalzinho uma bibliografia completinha para vocês. Então, primeiro, o Schreber sente esses desejos. Schreber não pode aceitar esses desejos. No caso do neurótico, há um processo de recalcamento daquilo que a gente nega dentro de nós. Então a gente reprime, faz força para esquecer, enquanto que o Schreber não desenvolve um processo de negação e recalcamento. Ele apenas não lida com a ideia, então a ideia é como que para fora, e ela agora então será reforçada, bom, processo psicótico, por mim, que estou do lado de fora e que não me reconheço como eu. Então agora aquele meu desejo sexual por outro homem que eu não aceito, que para o Schreber, no caso, era inaceitável para ele, bom, agora ele vai desenvolver isso através do quê? De um desejo, ou seja, de uma transformação numa forma de delírio, né, numa emasculação ou numa transformação, né, em mulher por Deus. Então, o fato desse desejo homoafetivo não ser reconhecido dentro dele, mas ser colocado para fora, ele volta como uma forma, então, de delírio. Cabe aqui uma nota de rodapé sensacional, que o delírio, ele nasce como uma espécie de defesa para esses desejos, para esse adoecimento do psicótico. Para quando somos psicóticos ou para quando há psicose, o delírio não é muito bem assim a perda da realidade, então eu tenho que pegar o delírio, eu tenho que desfazer e trazer essa pessoa para a realidade da qual eu a configuro junto com a sociedade. Não, não, não.
Porque o delírio, essa forma do Schreber pensar de Deus sobre ele, de que se ele seria transformado numa mulher, era uma forma dele lidar com aquele conteúdo que estava sendo ali, vamos dizer, atirado nele, como de maneira externa. Eu quero dizer de maneira externa porque na psicose, veja bem, não sou eu que penso, é o psicótico falando, né? Não sou eu que penso, é alguém que introduz ideias em mim. Não sou eu que falei e estou ouvindo, alguém falou e eu estou ouvindo. Não sou eu que pensei, bom, alguém está pensando e colocando a ideia na minha cabeça. E veja só que interessante, nessa mesma época do estudo desse caso, o Jung, que né, em relação com Freud, também conversava com Breuer, um grande psiquiatra da época, e que estavam desenvolvendo o conceito de esquizofrenia, que inclusive vai ser muito válido para que isso aconteça através desse diálogo da psicose, desses vários tipos de delírio que vão se desenvolvendo. Bom, delírio de ciúme, delírio erotomaníaco, delírio megalomaníaco, palavra agarrou, gente. Megalomaníaco, beleza? Isso tudo vai ser então fonte para o Freud perceber uma coisa: todas essas partes do delírio, ou todas essas formas do delírio se manifestar, bom, eles estão ligados por algo maior chamado narcisismo. Então Freud vai propor a primeira ideia, a partir do desenvolvimento desse texto do Schreber, a sua ideia de narcisismo primeiro. Aquele momento da criança entre o autoerotismo e o amor de objeto. Aquele primeiro momento da criança em que ela abandona toda a sua capacidade de direcionar o desejo para si, para poder então aprender a dialogar o desejo com o outro, com o pai e com a mãe. Percebe? Então, nesse sentido, a gente já vai compreender, vocês vão ver que o Freud vai desenvolver essa ideia no estudo sobre introdução ao narcisismo, um pouco depois, né? Por quê? Porque ele já havia pensado no caso Schreber e já havia desenvolvido essa ideia, uma ideia onde a gente já existe identificação de gênero. Um sentido de um certo reconhecimento. É o primeiro momento, então, que eu começo a lidar com a questão do gênero, da identificação, do outro em relação a mim, do eu em relação a mim. Então há um processo de desenvolvimento. E o Freud ele tem uma sacada sensacional. Quando ele vê essa certa paixão, esse enamoramento do Schreber pelo Flexi, pelo seu primeiro médico, né? E que mais tarde vai se transformar então num desejo, já que há uma paixão, há um desejo, e que então vai se manifestar como um certo delírio, um transtorno psicótico, vou chamar aqui assim, né? Uma psicose ou uma paranoia onde ele vai criar a ideia de que ele está se afeminando. Bom, se eu não posso ser feminino por causa do meu pai, da minha família protestante, da minha posição na sociedade, bom, então eu sou transformado por Deus em uma mulher. Né? Digamos que esse seja o ponto mais alto aí do acontecimento. O Schreber ele é diagnosticado por um grande médico da época, Emil Kraepelin, né? Então como uma espécie de paranoia, né? E que isso vai se desenvolvendo aí ao longo do texto, ao longo do tempo, e que pra gente, né, vai ser assim uma grande sacada de que a psicose, psicótico, ele não é por eventualidades, apesar de que ele acentua ou se desenvolve em eventualidades. Mas ele acontece na nossa estrutura, como que o neurótico ele pode negar aquilo que está sendo apresentado para ele. Porque se você for neurótico, por mais que você queira, digamos que você esteja sofrendo muito na sua vida, e tudo que você queira é ficar louco. Deixa eu te dar uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você vai adoecer, mas não ficar louco. E o psicótico, por mais que ele seja
tão inteligente como o Schreber, tenha toda a noção daquilo que ele está desenvolvendo em relação às suas próprias memórias, ainda assim ele não será são, no sentido de que ele vai alcançar ali a capacidade de viver plenamente lidando com os seus desejos, porque os seus desejos não tem que ver com ele, tem que ver com alguém que ele coloca para fora. O eu, só para vocês entenderem, na psicose, a gente vai ter agora na tutoria no próximo mês um estudo profundo sobre isso, então só vou introduzir a ideia. Na psicose não há eu, não há sujeito, porque ele foi excluído. O que há é inexistência. E aquilo que eu, de certa maneira, e aquilo que eu ouço vem de fora. Sabe como funciona a ideia da esquizofrenia? Aquilo que está vindo na minha cabeça não sou eu que estou falando, é alguém que está falando. O meu corpo está se comportando dessa forma, mas é alguém que está controlando ele, não sou eu. Essas vozes que eu escuto não é minha, é de alguém. Aquilo que eu estou vendo é alguém que está me mostrando, é algo que está acontecendo fora de mim. Bom, é o que o Schreber está vivendo, é o que está acontecendo com o Schreber. Show de bola? Pessoal, deu para entender até aí? Dei um panorama histórico do Schreber sobre as suas internações, sobre essa ida e vinda dele, né, ao sanatório. A segunda vez que ele é internado é, assim, então, um caso mais importante, que é onde ele se vê nesse processo emasculatório, de que, peraí, Deus quer me transformar em mulher. Vocês vão ver nos detalhes coisas acontecendo para que ele se transformasse em mulher, né, no pensamento, na alucinação e no delírio dele. Ele vai, então, achar aquilo assim, muito estranho, mas em algum certo momento ele aceita aquilo como a ideia de tudo bem, então se é para surgir uma nova raça, que seja, mas veja, tudo ligado, né? Lembra do que eu falei do caso Dora, dos outros casos? A sua infância, ao suicídio do irmão, ele teve inúmeras tentativas de suicídio, né? O suicídio do irmão, aquela atitude extremista do pai, no sentido de pedagógico, né, de como deveria se portar, de como deveria ser educado, de que posturas deveria tomar, como que você deveria abandonar esses desejos. Bom, aquilo tudo vai sendo então ali inserido, vai sendo tudo colocado e de alguma maneira o Schreber vai ter que lidar com isso e a gente vai entender de que há uma estrutura então psicótica vigente e que vai então sendo realizada ou sendo, assim, vamos dizer, aparecendo, ela vai aparecendo ao longo dessas circunstâncias traumáticas. Bom, vocês viram a primeira, onde ele vai ter, né, a sua primeira divisão, inclusive termo Stauton, né, termo emprestado, né, da psicanálise para a psiquiatria vai se valer disso também, e que acontece nessa conversa do Freud com Jung, pensando no caso Schreber, né, discutindo sobre esses casos de delírio, de paranoia, psicose, esquizofrenia, ok?